Galera, vamos corrigir aí a página 59, né? Essa página 59 aí de história, nossa aulinha de hoje de história. Vamos uma correção aí dessa parte sistematizar, certo? Olha, sistematizar, certo? E vamos lá, né? É um pouquinho sobre o assunto Napoleão. A gente viu essa parte aí, a era napoleônica, né? Que durou ali basicamente de 1799 a 1815, né? Que é quando ele foge e tem o governo dos 100 dias, não é isso? Então, de 1799, quando começa ali o consulado, ele se destaca. Em 1802, ele se torna cônsul vitalício, né? Ou seja, para o resto da vida, e depois acaba se tornando imperador a partir de um plebiscito, né? E governa até 1814, quando ele é preso a primeira vez, ele foge, governa mais 100 dias, e aí em 1815 ele é capturado de uma vez por todas, é exilado em uma ilha, a ilha de Santa Helena, e em 1821 acaba falecendo. Certo? Então essa é um pouquinho da história de Napoleão. Napoleão ele foi um imperador francês, né, mas que tentou ali durante um certo tempo ali dominar vários outros territórios ali, né? Por isso que a gente chama de Império Napoleônico, justamente por isso, né? E aqui pergunta na primeira parte aí do sistematizar, página 59, acompanha aí, por favor, corrijam, né? Que depois eu quero as fotos da correção, certo? Então vamos lá, sistematizar, né? Em que contexto histórico a França se encontrava quando Napoleão Bonaparte assumiu o governo, né? A gente vai lembrar que Napoleão ele vai assumir o governo em 1799, né? E a França vivia um período de instabilidade política, né? A revolução ela aconteceu em 1789, ela dura mais ou menos até 1792, e aí começam as disputas dentro da própria Revolução, né? Que é aquelas disputas entre girondinos e jacobinos, né? Essa disputa entre girondinos e jacobinos, elas vão acabar causando uma instabilidade, né? O que é instabilidade? Instabilidade é o contrário de estabilidade. Estabilidade política é quando você tem tranquilidade para governar, é quando você tem um governo tranquilo, sem conflitos, sem crises, né, que você governa tranquilamente. Isso é estabilidade. Instabilidade, que é o que ele pergunta aqui, né, que era o que estava acontecendo quando Napoleão assume, né, era justamente aquele período de um dando golpe no outro, um grupo tomando o poder do outro, né, grupos que degolavam outros, né, no caso aí de jacobinos que degolaram muita gente, né, então é um momento de instabilidade. A França não consegue, mesmo com a revolução em curso, a França ela não consegue, como é que eu posso dizer, ela não consegue sanar a sua crise. Lembre que a França passava naquele momento por uma crise social, né, e por uma crise econômica gravíssima, né? A França não conseguia melhorar a sua questão econômica, justamente porque também passava por conflitos internos, né? Esses conflitos aí da revolução, dentro da própria revolução, fazia com que a França não conseguisse sanar e acabar com seus problemas, né? E isso só vai acontecer com a chegada de Napoleão no poder. Aí você vai ter a criação do Banco da França, né? A industrialização, o início de uma industrialização, a modernização das cidades. Tudo isso só vai acontecer com Napoleão no poder. Então coloca aí como resposta no primeiro, né? A França vivia um período de instabilidade política. A França vivia um período de instabilidade política, certo? Devido às disputas pelo poder, né? Aquelas disputas lá entre jacobinos e girondinos. Então coloco, a França vivia um período de instabilidade política devido às disputas pelo poder. Devido às disputas pelo poder. As derrotas militares no exterior e a crise econômica e financeira. Então, esses são os pontos. Então, ó, a França vivia um período de instabilidade política devido às disputas pelo poder, às derrotas militares no exterior e à crise econômica e financeira. Então, tudo isso vai
acarretar. Pontinho aí final, acabou aí, né? Então, é o que a gente falou. A França está vivendo diversos problemas, né? E esse problema das disputas políticas entre girondinos e jacobinos, principalmente, né? Essas disputas, tentativas de invasão dos países vizinhos para acabar com a revolução, tudo isso vai gerar também um problema financeiro e econômico, né? Logicamente, tudo isso não ajuda a melhorar o problema financeiro e econômico. Então, você está passando por diversos problemas no momento em que Napoleão assume o poder. Beleza? O segundo aí pergunta o seguinte: que tipo de igualdade Babel almejava? Babel, gente, é um rapazinho lá, ó. Se vocês analisarem na página 54, né? Aí você tem logo no iniciozinho aí, ó, 1796, Graco Babel organizou a conspiração dos iguais, né? A conspiração dos iguais foi um pouquinho antes de Napoleão assumir. Essa conspiração dos iguais, ela vai falar em igualdade efetiva. O que é a igualdade efetiva? É uma igualdade de fato, né? Para, né, você deveria ter tudo dividido, né? Ou seja, o trabalho e o lucro deveria ser dividido entre todos, né? Era uma igualdade efetiva, de fato, realmente, real. Não só no discurso, né? Mas uma igualdade efetiva, né? Aí ele pergunta aqui no segundo: que tipo de igualdade Buffet almejava, né? A igualdade efetiva entre os seres humanos, né? Beleza? A igualdade efetiva entre os seres humanos. Então coloca aí a igualdade efetiva entre os seres humanos. Beleza? O terceiro aqui pergunta: como foi instituído o consulado, né? O consulado, gente, foi aquele momento em que o diretório acaba tendo o 18 Brumário, né? 18 Brumário, se não me engano, é 9 de novembro. Lembra que a Revolução Francesa, ela também muda o calendário. O calendário é modificado, são dados, é o calendário da Revolução. Então, 18 Brumário, 18 Brumário aí trazendo para o nosso calendário cristão é 9 de novembro, né? Então, nesse dia 9 de novembro de 1799 é instituído o consulado, né? O diretório, que era o tipo de governo que estava dominando naquele momento, que era uma dominação girondina, né? Vai acabar nesse momento sendo instituído, dado o golpe do 18 Brumário, sendo tomado esse poder dos girondinos, e aí é instituído o consulado em 1799 com 3 cônsules ali, mas sempre com destaque para Napoleão, sendo o grande cônsul aí, o grande representante desse trio de cônsules, né? Então ele pergunta, né? Como foi instituído o consulado? Então coloca aí, bota assim: em novembro de 1799, Napoleão deu o golpe de 18 Brumário, né? Em novembro de 1999, Napoleão deu o golpe do 18 Brumário, vírgula, depondo o diretório, ou seja, tirou o diretório, né? Depondo o diretório e iniciando um novo período na França, certo? Então coloca, repetindo, em novembro de 1799, Napoleão deu o golpe do 18 Brumário, depondo o diretório e iniciando um novo período na França, certo? Então, ele vai tirar, o 18 Brumário é o golpe do 18 Brumário, é a retirada do diretório, né? Lembre que o diretório já era um governo ali instituído pelos girondinos, né? Depois da Era do Terror, a Era do Terror ali com os jacobinos mais radicais, né? Os girondinos acabam tomando o poder lá de Jacques Bossuet, né? De Robespierre, né? Que era um dos fundos mais radicais, e instituiu o diretório durou de 1794, e em 1799 ocorre o golpe do 18 Brumário, dado por Napoleão Bonaparte, né? E assumindo ali em 1799 o consulado, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quarto, explique o bloqueio continental e por que ele foi estabelecido por Napoleão. Então, gente, o bloqueio continental ele vai ser bem cobrado aí em diversas provas, é um dos assuntos mais falados desse período napoleônico, porque ele vai ter uma questão econômica muito importante,
né? Na verdade, há um crescimento econômico para a França nesse momento e há uma queda, de certa forma, há um baque. Não chega a destruir a economia inglesa, mas dá um grande baque na economia inglesa naquele momento, né? A Inglaterra só consegue respirar, na verdade, em termos de melhoria econômica quando ela vai para a América, né? Ela começa a fazer comércio com a América, aqui na América Inglesa, América Espanhola, América Portuguesa, né? Porque aqui lá na Europa, nos locais onde a França dominava, onde Napoleão tinha um exército muito forte, a Inglaterra não consegue fazer comércio porque existe um bloqueio continental, né? Aí ele pergunta o que foi, né? Explica o bloqueio continental e por que ele foi estabelecido por Napoleão. O que foi o bloqueio continental? Gente, o grande inimigo da Inglaterra o grande inimigo da França é a Inglaterra, que era a grande potência industrial do mundo naquele momento, né? A Inglaterra tinha recém feito a sua Revolução Industrial, a primeira etapa da Revolução Industrial, a indústria têxtil. Então, a Inglaterra era a grande distribuidora de mercadorias no mundo, né? E Napoleão, logicamente, que tinha a Inglaterra como grande inimigo e não conseguia invadir a Inglaterra. Lembra que para chegar à Inglaterra, a Inglaterra é uma ilha, né? Grã-Bretanha, grande ilha, né? Para chegar nessa ilha você tinha que passar pelo mar. E logicamente que a maior marinha do mundo era a marinha inglesa, então Napoleão não consegue adentrar a Inglaterra como em outros territórios. E aí o que é que ele institui? Já que ele não consegue invadir a Inglaterra e dominar o território inglês como ele conseguiu fazer em outros territórios, né? Ele institui o bloqueio continental. Ele diz aos países que ele consegue dominar e que ele tem força, né, militar para dominar os países vizinhos ali da França, na Europa continental. Ele vai proibir que esses países comprem na mão da Inglaterra. E os países que recusavam essa exigência eram invadidos, né, como foi o caso da Espanha, como foi o caso de Portugal, onde a família real foge para o Brasil, né, entre outros momentos de invasões aí. Certo? Então coloca assim, aqui a pergunta explica o bloqueio continental. Então bota assim, o bloqueio continental foi uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa. O bloqueio continental foi uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa, né? O bloqueio continental foi uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa, vírgula, proibindo os países a comprar na mão da Inglaterra. Proibindo os países a comprar na mão da Inglaterra. Né? E a outra parte que ele pergunta, e por que ele foi estabelecido por Napoleão? Justamente para isso, né? Então, coloca até aí, acho que aí tá filé, né? Tá legal. Eu acho que essa parte, né, foi uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa, né? E logicamente proibindo os países de comprar na mão da Inglaterra, beleza? Tranquilo, vamos para a questão 5. O governo dos 100 dias foi a última vez em que Napoleão Bonaparte ocupou o poder na França. O que aconteceu para ele retornar ao poder e por que esse governo durou tão pouco? Na verdade, Napoleão, quando ele é exilado pela primeira vez na ilha de Elba, ele recebe ali uma guarda pessoal, né? Napoleão era um cara, logicamente, que tinha um respeito de alguns, então ele recebe uma guarda pessoal ali de mais ou menos 300 homens nessa ilha, para brincar lá de soldado lá na ilha, né? Mas ele acaba fugindo da ilha e retorna para a França, né? Logicamente que ele é muito popular, ele consegue tirar a França de uma crise terrível, então ele era muito popular, ele era muito querido pela alta burguesia, pela média burguesia, pela baixa burguesia, pelo povo, pelos sans-culottes. Então era um cara muito bem visto, muito popular. E quando ele volta, ele é muito bem recebido pelo povo. E as tropas que é mandadas para combater ele, por Luís XVIII, né, que era irmão de Luís XVI, que foi degolado, na verdade, os caras são fãs, o exército francês se torna o que foi naquele período justamente por conta de Napoleão Bonaparte. Então, quando os caras vão lá combater Napoleão, acabam
se voltando a favor de Napoleão, né? Ao invés de combater, vai ficar ao lado de Napoleão, e aí Napoleão chega e volta e toma o poder. Só que a sétima coligação, aqueles países que estavam organizados que haviam capturado Napoleão, né? Eles estão muito fortalecidos e Napoleão não tem mais aquela mesma força, o exército não está mais tão bem organizado quanto na sua época, a derrota na Rússia enfraquece muito, a derrota na Rússia enfraqueceu demais o poderio do exército francês, né? Então, na verdade, ele estava muito enfraquecido e isso facilita com que a sétima coligação o capture novamente, né? Então é por isso que não dura muito tempo, dura apenas 100 dias, enquanto as tropas se reorganizam e conseguem mais uma vez capturar Napoleão lá em 1815, e aí ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, e não é o fim da era napoleônica, certo? Então diz aqui, o governo de 100 dias foi a última vez em que Napoleão Bonaparte ocupou o poder na França. O que aconteceu para ele retornar ao poder e por que esse governo durou tão pouco? Então coloca assim, né? Após ter fugido da ilha de Elba, Napoleão regressou a Paris e foi exaltado pela população. Após ter fugido da ilha de Elba, Napoleão regressou a Paris e foi exaltado pela população. Com isso, o monarca Luís XVIII fugiu e Napoleão retornou ao poder, reorganizando o exército, né? Ponto. Porém, acabou sendo derrotado na Batalha de Waterloo, né? Então, essa é a parte, né? Qualquer coisa, volta aí o videozinho, certo? Então, após ter fugido da ilha de Elba, Napoleão regressou a Paris e foi exaltado pela população. Com isso, o monarca Luís XVIII fugiu e Napoleão retomou o poder, reorganizando o exército. Porém, acabou sendo derrotado na Batalha de Waterloo, né? Então, esse foi um pouquinho da era napoleônica, né? Da sua força em um determinado momento da França. Ele consegue reestruturar a França, ele consegue, de certa forma, tornar a França uma grande potência industrial, talvez a segunda maior potência industrial atrás da Inglaterra, né, que consegue fazer um bloqueio continental, apesar de não conseguir manter tanta força, ele não tinha o mesmo poderio industrial que a Inglaterra, mas a França se torna uma grande potência, né, sai de uma grande crise, de uma grande instabilidade política, econômica, financeira, para ser uma potência industrial. Então Napoleão foi, de certa forma, uma parte importante, né? E dizem que Napoleão é o fim realmente de fato do antigo regime, o absolutismo, né? Porque após a era napoleônica e após a Revolução Francesa, o absolutismo ele vai entrar em total decadência, mesmo tentando ser restabelecido, ele entra em total decadência, né? E você vai ter aí a partir de então as repúblicas estourando no mundo inteiro aí, certo? A partir da Revolução Francesa e da era napoleônica, beleza?